Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre a possibilidade mais do que real, do Cruzeiro realmente trazer o meio-campista para esse mês de julho, no caso quando reabrir o mercado de transferências, e quero até mesmo falar sobre algumas possibilidades que têm surgido no mercado e já tinha essa possibilidade antes mesmo de ter a saída do Richard, do Ramiro, e eu não ficaria surpreso de ver o Cruzeiro tentando algumas contratações. Eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse vídeo de hoje, além também do Marlon, que vive uma fase muito boa aqui pelo Cruzeiro e que não é só a torcida que está gostando demais desse desempenho dele e com razão, e sim pelos números também, onde em média ele tem tido o melhor desempenho dentro de campo nessa atual temporada do time todo do Cruzeiro, tá? Principalmente contando desde a disputa da Série A, é basicamente o melhor jogador do campeonato até aqui. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e aqui postamos 3 vídeos por dia, tá? Para vocês ficarem por dentro das notícias do mercado da bola. O primeiro já saiu hoje mais cedo às 9h30, o segundo, que é esse que você está assistindo, por volta aí de meio-dia, e o terceiro, 5 horas da tarde. Então se inscreve para não perder mais nada, e também o nosso canal de cortes, que vai estar aqui aparecendo na tela, Cortes do Cruzeiro News. Bom, então eu quero começar aí falando sobre essa fase do Marlon e por que ela é muito boa, Onde o SofaScore trouxe assim essa nota média dele, que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Crédito também lá para o blog da Raposa, que foi quem trouxe, esse tweet que eu vou ler aqui com vocês, Onde assim, contando as notas médias em todos os jogos da Série A, ele é o único que teve a nota maior ou igual a 7, No duelo contra o Corinthians deu uma assistência, 7,5, 7 contra o Grêmio, 8,2 contra o Red Bull Bragantino, onde ele também deu uma assistência. Contra o Fluminense foi muito bem, 7,9, e olha que ele não marcou gol, nenhuma assistência. Contra o América deu uma assistência também, e agora contra o Flamengo marcando gol. Então números bem interessantes do Marlon até aqui, onde até esqueci um desses jogos que ele marcou, Porque na temporada, desde quando chegou pelo Cruzeiro, tem 2 gols marcados, 2 assistências e em 12 jogos disputados. Então vive uma fase realmente muito boa. O lateral, que vale lembrar mais uma vez, pertence ao Cruzeiro, tá? Eu já trouxe um vídeo aqui no mês passado ainda, falando sobre o William e o Marlon, que os dois pertencem ao Cruzeiro. Não tem risco de deixar a Raposa no final do ano ou no final do empréstimo, não. Tem contrato com o Cruzeiro bem longo, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E vale lembrar que é um lateral bem jovem também, 26 anos de idade, que é igual eu vinha falando aqui recentemente. Tipo assim, o Cruzeiro não vinha se encontrando na lateral esquerda, e quando encontrava era um lateral muito mais ofensivo do que propriamente para ajudar na marcação. O Cruzeiro sempre teve uma dificuldade gigante de achar um lateral esquerdo que atacava e defendia bem. Eu particularmente nunca vi um lateral desse estilo aqui no Cruzeiro, e agora o Marlon, pelo menos por esse início agora pelo Cruzeiro, é muito poucos jogos, para você avaliar dessa forma, mas tem tido um desempenho excelente, e se continuar dessa forma, acho que vai ter, sem dúvidas, muita moral com a torcida. E até quero que você deixe aqui embaixo o que você tem achado do jogador, peça fundamental nesse time do Cruzeiro. Lembrando que, por exemplo, o Kaique, convocado para a seleção brasileira, para o Mundial Sub-20, o Cruzeiro teoricamente não tem nenhum reserva para a sua posição de lateral esquerdo. Antes de darmos sequência, tem um recado da Betsul, que preparou ótimas cotações para o jogo contra o Grêmio no meio de semana na Copa do Brasil. Quem foi aí no empate no jogo contra o Flamengo, deu um excelente resultado em uma volta de 3,85 a cada real apostado. E nesse jogo contra o Grêmio também ótimas cotações. Deixei aqui como que faz para você achar essa partida lá na Copa do Brasil. Vitória do Cruzeiro pagando 2,13 a cada real apostado nessa partida, que lembrando, vai ser às 8 horas da noite, nessa quarta-feira. Até uma simulação aí com R$20 apostados numa vitória do Cruzeiro. Nessa odd voltaria 42,60. Então, para você começar a apostar com 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, o link da Betsul vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero falar aqui também sobre o meio-campista, que tem o Cruzeiro uma expectativa de chegar mais algum atleta para essa função. Até deixei aqui algumas matérias falando justamente sobre isso, da Rádio Itatiaia, também do portal Bola VIP, falando sobre o Cruzeiro tendo um elenco curto e lesões ampliam a necessidade de reforços, que claramente o Cruzeiro tem sim essa necessidade, principalmente agora por meio de campo e outras posições. Eu quero falar aqui com vocês, onde a expectativa do Cruzeiro já era assim, de trazer um volante, e olha que na época já tinha o Richard, já tinha também o Ramiro, tranquilamente, e ainda assim não descartava essa possibilidade de chegar um jogador para essa função. E depois da saída do Richard, a lesão do Ramiro, acho que esse setor de meio de campo, mesmo que o Pedro Castro seja reintegrado, deve sim chegar algum jogador
para essa função. E eu diria que algumas outras funções também, igual o Kaique recebendo consulta do Porto, com certeza tem chances desse negócio avançar. O Cruzeiro, na teoria, teria que ir atrás de um novo lateral esquerdo, pode ser o Júnior Caiçara, que é um nome que já vinha sendo especulado há um bom tempo, fora ainda a necessidade de outras posições. O Cruzeiro não busca, tipo assim, um zagueiro na teoria, mas se aparecer uma boa proposta ou uma boa oportunidade de mercado, não ficaria surpreso o Cruzeiro trazer um atleta para ser um titular incontestável, sabe? Porque o Castan e o Oliveira têm dado conta do recado, mas ainda assim é um nível muito abaixo do que eu esperava, e eu acho que a torcida no geral concorda comigo também nessa avaliação. Na ponta, eu vejo a necessidade de um ponta esquerda, principalmente para ser um reserva do Bruno Rodrigues. Na direita com Wesley, tem o Stênio para ser reserva, o Daniel Júnior, o Nicão, que não vem se encontrando nessa temporada, mas pelo lado esquerdo não temos boas alternativas e ainda teve a lesão do Bilu nessa função. Então acho que um ponta, um meio-campista central e ainda mais um lateral esquerdo ou zagueiro, dependendo da situação, vai ser sim fundamental, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha? Concorda? Discorda? Vale lembrar também que nesse meio de campo é válido ressaltar que o Cruzeiro poderia trazer um jogador um pouco mais central e outro um pouco mais ofensivo, até porque de marcação perdemos dois, o Ramiro e o Richard, e reserva por Matheus Vital em relação à criação de jogadas, não temos nenhuma opção do elenco se você for analisar. E eu quero trazer aqui essa alternativa e também nome que tem sido especulado no Cruzeiro aqui nos últimos dias, que é a respeito do volante Bruno Henrique, que pertence ao Al Ittihad, mas já está em reta final de contrato. Já tinha falado dele algumas vezes aqui no canal, e a Rádio Itatiaia também trouxe uma matéria interessante aí falando sobre o atleta, se o Cruzeiro vai buscar ele no mercado ou não. Vale lembrar que o jogador tem contrato só até o final do mês de junho, então a partir de julho ele já poderia assinar um pré-contrato e chegar de graça, né, ao Cruzeiro, mas de acordo com o Nicola, a pedida financeira dele é de algo na casa de 800 mil por mês. Então ficaria muito difícil imaginar o Cruzeiro fazendo uma investida tão alta, fora que o atleta não é tão jovem, né, já está aí com seus 33 anos de idade, mas nunca apresentou nenhum tipo de problema físico, né? Então acho que poderia sim ser uma boa alternativa, apesar de, por essas cifras, parecer ser bem inviável. Vale lembrar também que outros times no futebol brasileiro já especularam o Bruno Henrique, não teve ainda nenhuma proposta oficial, acho que até por respeito, né, esperar acabar a temporada lá do futebol árabe e depois ele vai conversar, mas foi especulado no Internacional, no Vasco e agora também no Cruzeiro. Então, com certeza vai ter uma disputa para o meio-campista, que pode atuar tanto um pouco mais recuado, um volante de marcação, ou até mesmo um meia de criação de jogadas, parecido com o que seria o Matheus Vital nesse time do Cruzeiro. Desde quando ele chegou lá na temporada, lá no futebol da Arábia, nesse ano 28 jogos, 2 gols e 2 assistências, ano passado 33 partidas com 2 gols e 6 passes. Então, o futebol árabe não tem, né, um calendário gigante. O máximo que eles vão jogar é 30, se chegar na final de tudo, 40 jogos numa temporada, e eu acho que poderia sim ser uma boa opção. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Acho que seria realmente uma alternativa? Enfim, ou não, acho que o Cruzeiro deveria buscar um atleta mais novo, com outras características, como por exemplo um meia ofensivo realmente de criação. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube, que já está bem próxima, então conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de notícias, mercado da bola aparecendo aqui na tela para você conferir, e o link embaixo na descrição da BetSul para você começar a apostar. Valeu, galera!